Economia é com ela, Juliana Rosa, falando hoje sobre inflação e inflação americana. Inflação americana preocupando. Conta, Juliana. Pois é, eles lá impactam a gente aqui, oi, Neg. Boa tarde para você, boa tarde para o Fábio, Oi, nossos Ju. ouvintes também. Hoje é a informação do dia, desde cedo o mercado mundial aguardava essa informação da inflação nos Estados Unidos, a inflação ao consumidor, que é o CPI, equivale ao nosso IPCA, e veio um número mais forte do que o previsto. Então, a gente tem aqui a inflação acumulada em um ano nos Estados Unidos, cede de 8,3 para 8,2, mas acabou sendo um dado mensal que veio mais forte, mostrando que os Estados Unidos estão com dificuldade de puxar a inflação para baixo mais rapidamente. É uma economia que está muito aquecida, os Estados Unidos demoraram a começar o processo de alta de juros, que a gente aqui no Brasil, pela primeira vez na história, saiu na frente. Normalmente a gente corre atrás dos países desenvolvidos. O nosso Banco Central aumentou a taxa de juros já há mais de um ano. Então, a gente percebe que aqui no Brasil tem efeito já do juro alto impactando o preço. Preços de produtos que dependem muito de crédito, por exemplo, eletrodomésticos, normalmente a gente compra parcelado. A gente já vê queda de consumo e queda de preço também. E é importante que os Estados Unidos consigam nos ajudar nesse processo de queda da inflação, porque nesse momento a gente vê que aqui no Brasil uma série de quedas de preços estão ligadas à redução de preços internacionais. Então, com a perspectiva de que os Estados Unidos estão aumentando o juro para puxar a inflação para baixo, para reduzir o crescimento da maior economia do mundo, os preços já começaram a cair, de alimentos, de produtos industriais. Então, a queda do leite, por exemplo, em parte aqui no Brasil, tem a explicação de uma redução de preços internacionais que está sendo liderada por esse movimento dos Estados Unidos de puxar a inflação para baixo. Então, esse dado de hoje, o INEG, mostra que talvez os Estados Unidos precisem aumentar os juros com mais força. E aí, você tem, por um lado, o lado que pode ser bom, né, que é eles terem que correr atrás do prejuízo, que eles demoraram a subir juro e conseguirem puxar a inflação para baixo, mas uma dose muito alta de juros de uma vez só pode levar os Estados Unidos para uma recessão, o que não é bom para ninguém. A gente quer que os Estados Unidos cresçam menos, mas não entrem em recessão. Então, o cenário de hoje faz a preocupação ficar maior. As bolsas estão caindo, o nosso dólar chegou a disparar para R$ 5,38 mais cedo e agora até tem aí uma correção, mas é um dia de preocupação na economia mundial, Eneg. E aquela tal história, né? Quando você tem o protagonismo, que é o caso da economia americana, que é o caso da economia chinesa, que não é o caso da economia brasileira, qualquer coisa que acontece que contraria uma percepção do mercado ou desanima o mercado, faz o dólar mexer, faz a bolsa mexer no mundo inteiro. Então a gente sempre, vamos dizer assim, a gente acaba recebendo os efeitos colaterais, né? Jogam uma pedra no lago e a gente recebe aquela ondinha na ponta. A gente tem que começar a mexer na nossa economia, e a gente tem falado disso aqui, você tem sempre citado isso aqui, para a gente começar a ganhar algum grau de protagonismo maior para parar de ser só o passageiro e começar a ser um pouco controlador. E o que significa fazer as reformas, preparar o Brasil, buscar a reindustrialização, treinar a mão de obra, fazer a lição de casa para que, Juliana, quando estiver conversando com a gente daqui 3 anos, não vai ser daqui 6 meses, mas daqui 3 anos, 5 anos, a gente consiga ver um movimento econômico em torno do Brasil, ou não, Juliana? Total, né, Eneg? A gente vê que o mercado brasileiro tem ficado muito a reboque, claro, de um cenário internacional que nos afeta, né, do ponto de vista de inflação e crescimento, mas o quanto que a eleição também está trazendo muita volatilidade, porque
não é só para quem investe, né? Para quem é empresário, consumidor, você não sabe qual é a agenda econômica que vai valer a partir do ano que vem. Então, isso segura muito decisão de consumo, de investimento. Então, claro que se houver uma agenda que favoreça o crescimento do Brasil, mesmo num ambiente ruim do ponto de vista internacional, que é de baixo crescimento, risco de recessão, quanto mais a gente estiver bem posicionado, é claro que a gente sai na frente, inclusive, para atrair investimentos que estão mais restritos, né, nesse momento. Os investidores no mundo todo vão olhar para países que tragam oportunidades com uma lente de aumento maior. Então, a gente tem muita oportunidade no Brasil, né? Nenhum país emergente hoje tem as oportunidades que o Brasil tem, sem guerra, né? Quando a gente vai olhar para a Rússia, outros emergentes, que não tem um mercado potencial de consumo, que a gente tem o maior mercado consumidor da região. Então, se a gente fizer um mínimo ali de dever de casa, conseguir atacar a questão das agendas estruturais, né, de simplificação tributária, que é um caos você pagar imposto no Brasil, se começar a atacar algumas questões que são extravagantes, né, a gente já melhora muito o nosso potencial de crescimento. Então, a gente tem que torcer aí, principalmente vai ter debate domingo na Band, né? A gente quer muito ouvir propostas de melhoria da economia, né? De tomara que seja um debate de alto nível, de propostas, não só de ataques, né? A gente quer saber como é que vai melhorar a nossa vida, não quem teve casos de corrupção maior, quem roubou mais, né? A gente está cansado já de ataque, a gente quer coisa propositiva, né? Não, e depois a gente ficou mal acostumado, porque o debate do Tarcísio Freitas com o Fernando Haddad subiu muito a régua. Foi um debate de alto nível, então discutiram realmente São Paulo. Você pode achar que um foi melhor do que o outro, mas o fato é o seguinte, os dois respeitaram o eleitor e se apresentaram para o eleitor. É o que a gente espera no domingo, e eu acho que a gente vai ter, viu, Juliana? Eu estou muito confiante. Juliana Rosa, Economia, que volta a conversar com a gente amanhã, sexta-feira. Valeu, Juliana. Obrigado. Obrigado. Beijão.